Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vim falar sobre como o desafio de ser mãe e bipolar, né? Então, dois papéis que a gente tem que exercer na vida. E por que não falar um pouco de como ser esposa também, né? Mulher, dona de casa, falar um pouco sobre tudo aqui nesse vídeo. Mas o foco principal é falar sobre mãe. Então, para quem não me conhece, meu nome é Karina Coach. Aproveita para me conhecer melhor, se inscreve aqui no canal, já ative o sininho de notificação e comenta aqui embaixo para você que é bipolar, né? Comenta aqui qual é o desafio. E se você é um novo por aqui, seja muito bem-vindo. E se você é só um curioso, não tem nenhuma doença, mas que tem algum problema como irritabilidade, agressividade, falta de sono, vocês sabem o quanto isso afeta o nosso humor dia a dia, né? Então, acaba deixando a gente um pouco mais agressivo, irritado, enjoado. E é disso que eu ia falar um pouco também, né? Então, porque a insônia acaba atrapalhando o nosso modo de agir no dia a dia. Então, para quem tem bipolaridade, que é uma doença do humor, acaba tendo todos esses sintomas num conjunto só. Fora os temperamentos, né, que a gente tem e complica tudo, né? Então, assim, eu vejo que minha filha é uma criança cheia de energia, né? Ela gosta muito de brincar, ela é bem sapeca, então eu tenho muito desafio que eu tenho que estar sempre olhando, porque crianças assim, elas não são aquelas crianças meio que responsáveis, né? No meu caso, como eu era bastante quietinha, eu já meio que já tinha aquele instinto de me proteger, sabe? De proteção. A Evelyn não tem, então ela cai com facilidade, se machuca. Então eu fico muito preocupada. Ela age muito sem pensar, né? Como atravessar a rua. Se eu não estiver assim de olho, ela solta da minha mão e vai, enfim, atravessa a rua sem olhar para o lado, para o outro, enfim. Esse dia até sonhei, gente, de tanta preocupação que ela foi atropelada, né? Porque, para quem não sabe, eu fiz um vídeo aqui, um vlog com ela e tava tudo tranquilo, gente. Não tinha carro nem do lado do outro. Por isso que eu tava filmando, tava tranquilo no horário que eu fui, estava tranquilo mesmo. Mas a gente se preocupa porque a gente tá ensinando a criança, né? E teve um momento também que tinha uma estradazinha assim, uma calçada pequena, e ela saiu correndo e aí eu pude ver o que poderia acontecer e fiquei desesperada, até gritei. Eu falei, vou cortar essa parte do vídeo. Não cortei, porque acho que muitas mães passam por isso, né? E aí eu que tenho esse desafio maior, que é ser bipolar, né? Que tenho esse transtorno, sendo mãe, e eu falo pra vocês, como eu já falei pra vocês, se eu soubesse que eu tinha esse problema antes, eu fazia de tudo pra não ter filho, porque é muito complicado. É lógico que eu não teria experiência de mãe, né? E às vezes o sonho de ser mãe é bem maior, né? De ter uma família. Eu sei que talvez eu ia me sentir mega sozinha, né? Mas filhos crescem, eles vão fazer suas vidas, enfim, esse não é o caso, né? Mas hoje os medicamentos que eu tomo, a minha médica já falou, coloca um DIU aí, usa um método contraceptivo para você não ter filho, porque infelizmente a criança pode nascer com problema. Então é uma preocupação, sabe? Então, realmente, ser bipolar, ter transtorno bipolar, é uma coisa assim que afeta, no geral, toda a sua vida. Então, esses é o meu desafio, né? E como esposa, como mulher, porque eu tenho meus altos e baixos, a autoestima às vezes tá ok, e às vezes o autoestima não tá, então tem libido, não tem. Então, é muito complicado, sabe? Eu não consigo acompanhar o ritmo de uma pessoa que tá normal. Tipo assim, meu marido, eu não consigo acompanhar o ritmo dele, que faz academia, que se cuida, que trabalha, que tem energia, sabe? Eu não consigo. Então, às vezes, eu me sinto bem, tipo assim, bem inferior a ele, assim. Então, é muito complicado, né, essa situação. Agora, como mãe, assim, eu faço de tudo para que nos meus períodos de agressividade, né, que é um período que você fica irritado com tudo, eu não possa descontar na minha filha e, claro, no meu marido também não, né, mas geralmente não é que você dá patada, você não tem muita paciência, sabe?
não tem paciência, tudo tem limite pra você. Se a criança te chamar, tipo, 3 vezes, na terceira você já dá um grito sem pensar, sabe? E isso é muito ruim. Então eu tento controlar o meu período de agressividade, o meu período de estresse, para que eu não possa causar traumas na minha filha e nem ser uma pessoa tóxica para minha família, entende? Então eu me cobro muito, só que isso acaba se tornando um peso, né? Porque eu não sou perfeita, ainda mais com essa doença, não que eu esteja me vitimizando, mas que eu tento manter o controle de tratar bem, principalmente a minha família, sabe? Porque eu tenho isso como algo muito precioso, que, que é a nossa família. Então, como dona de casa, igual eu falei pra vocês, eu tento focar nos meus afazeres do meu dia a dia, que é fazer comida, deixar sempre pronto as coisinhas pra minha filha, para ela comer, porque eu priorizo isso, gente, porque eu passei por processos assim. Quando minha mãe estava doente, a gente ficava meio que sem comer, ela não conseguia cozinhar, então eu tenho muitos traumas assim, sabe? Que minha mãe ficava deitada o dia inteiro na cama, em depressão, e igual eu falei pra vocês, eu não a culpo ela, e ela teve aqueles períodos de irritabilidade, de agressividade. Eu não sei se ela tinha bipolaridade, ela não foi diagnosticada, pelo menos que eu sei, né? Não deu tempo, né? Ela morreu, tipo, quantos anos? Foi em 2015. Então, acho que já tem 9 anos que ela morreu. Então, assim, eu tenho muito trauma de infância em relação à mãe, então eu quero fazer de tudo para ter um relacionamento com a minha filha, porque isso foi uma das coisas que me afastou muito da minha mãe, a agressividade dela, a ignorância dela, né? Mas eu não sei o que ela passava, entendeu? Eu não posso julgar. Então, por isso que eu até fiz o vídeo aqui sobre mãe narcisista e eu tenho medo, eu falei bastante na terapia, com medo de ser uma mãe narcisista por ter uma mãe que parecia ou apresentava uns sintomas de narcisismo, mas como eu já falei pra vocês, eu perdoei ela e eu entendo ela por causa do que ela, não sei o que que ela vivia, o que ela enfrentava, se era doença, o que que era, mas enfim, a gente sabe que a falta de sono, irritabilidade, preocupações, angústia, depressão, causa tudo isso, então a gente tem que colocar bastante na balança, né? O estado físico e emocional da pessoa, sabe? Mas eu sei que quando a gente é criança, a gente não entende isso, né? Então, eu acho que eu contei bastante sobre isso. Então, eu me preocupo muito com o meu relacionamento com a minha filha, sabe? Que eu não quero maltratar ela, né? Eu não quero fazer nenhum mal pra ela, mas vocês veem como que ela é, assim, bem dinâmica, uma mini adolescentinha. E eu também tenho que entender que o meu papel é educá-la, entende? Que eu sou a mãe aqui, que eu sou adulta aqui pra ela não inverter os papéis, entende? Mas é muito complicado quando você tem vulnerabilidade. E eu falo da minha vulnerabilidade o tempo inteiro, né? Eu falo o tempo inteiro pra minha filha que eu tenho esse problema, essa doença, para que ela possa me entender, sabe? Para que ela possa crescer e tenha convicção de que como eu agi, como eu me comportei em todos os momentos foi me preocupando com ela e não deixando que a minha doença afetasse a vida dela. E mesmo assim eu sei que de alguma maneira afeta, né? Porque às vezes eu não consigo levar ela para a escola, isso me deixa muito triste. Às vezes eu não consigo dar uma atenção maior para ela nos afazeres escolares, não que ela tenha, né? Mas eu me proponho sempre dar um afazer para ela, né? Geralmente eu compro tipo folha de sulfite, tinta, canetinha para ela fazer desenho, para ela pintar, purpurina, cola, essas coisas, sabe? Então, às vezes eu não dou aquela atenção para ela assim, mas eu proponho coisas para ela fazer, para ela ocupar a cabeça dela, para ela não ficar no celular ou na TV, essas coisas, né? Mas eu acho importante ela conhecer tecnologia, ela saber mexer nessas coisas. Assim, eu gostaria de dar uma atenção maior para ela na alfabetização. Só que eu não tenho a mínima ideia, né? Eu não sou professora, não tenho mínima ideia de pedagogia. E eu sei que
para educar, para ensinar, precisa ter um pouco disso. E eu sou traumatizada com isso porque eu aprendi apanhando, então eu não quero isso para ela. Precisa ter muita paciência e muita técnica para saber alfabetizar. Ela já conhece muitas letras, sabe? Muitas letras mesmo, mas já consegue meio que juntar as palavras assim, escrever o nome dela, escrever meu nome. Enfim, eu não cobro muito ela para não ser uma alfabetização precoce, né? Porque a gente tem a vida inteira para aprender, sabe? Então eu não cobro muito ela. E é isso, gente. Como mãe, é desafiador demais, entende? Eu imagino que se eu tivesse mais filho, eu sei que o amor ia dobrar, eu sei que ia dobrar com certeza, mas eu prefiro ficar só com ela e dar toda minha assistência, o tempo que eu posso dar para ela, a minha dedicação, os meus cuidados, é isso que eu tento, mesmo com a minha cabeça assim, para quem sabe que como é a vida de um bipolar, sabe que a cabeça é muitas emoções ao mesmo tempo, e a gente quer doar a nossa melhor parte pro outro, né? E para minha filha, como esposa também, eu quero dar a minha melhor parte pro meu marido e eu me cobro isso diariamente. Então, esse tem sido meus desafios. E aí, gostou desse vídeo? Deixa o seu like, comenta, compartilha, me fala também quais são os seus desafios, o que você tem feito para mudar, quais são suas metas, né? Eu acho que eu carrego muito essas metas pessoais, que são ideais, que são coisas que me feriram e que eu não quero passar para frente, que eu não quero agir igual, sabe, com a minha filha, né? Porque eu tô doente, todo mundo na minha casa vai tipo, sofrer porque eu tô sofrendo. Eu não quero que isso aconteça. Mas eu sei que muitas vezes, né, por exemplo, no caso de pessoas que chegam a ter depressão e ficar acamada, não é culpa delas, sabe, gente? Não é culpa dela, eu não queria estar fazendo isso, não foi escolha. Então, eu luto muito pra não chegar nesse ponto. Entende? Aí você vai falar pra mim, então sua depressão não é tão grave. Não, gente, eu me esforço muito pra não estar mais no fundo do poço, sabe? Eu tô reagindo, igual eu falei, eu tô saindo dessa depressão que eu estava, que eu não tava conseguindo reagir, que eu estava procurando até emprego, me afastando, tentando procurar emprego, eu ia me afastar mais ainda da minha filha, mas eu sinto que ela é muito apegada a mim, é como se ela me cobrasse algo, é como se ela me pedisse para eu ficar perto dela, e eu sinto essa necessidade de estar perto da minha filha, até porque eu não tenho uma rede de apoio, então não tenho ninguém assim que eu poderia dizer que me substituiria, então, mas não tenho mesmo, assim, real, então eu procuro estar ali com a minha filha, porque parece que eu, como mãe, a gente sabe o que nosso filho anseia, assim. E eu sinto que eu preciso estar perto dela, dar atenção para ela, me dedicar a ela. E esse é o meu desafio. E com a força do Senhor, com a força de Deus, eu vou conseguir, sabe? Cumprir minha missão. E é isso que eu creio. Tá bom, gente? Essa é a minha fé. E aí, me conta aqui embaixo a sua experiência também. Depois de eu ter contado essa experiência, se você quer ser mãe ainda, enfim, me fala. Comenta aqui embaixo alguma coisa, tá bom? Que eu vou ficar muito feliz com o seu comentário. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!